Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Não faltem. E, se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, Marcos 8, 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregam. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas palavras desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse vir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessar a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que ele possa dessa parte possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las na nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a Batista porta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. Então, acabou o carnaval, vamos continuar estudando. A vida continua. A gente está analisando essa resposta que está no livro dos Espíritos e hoje eu queria que a gente vai chegar no final. Kardec fez a seguinte pergunta: será que não pode lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transfira na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido, mas instruído e perfeito. Assiste sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspiram, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido e o orgulho do homem são exclusivamente o que presta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de isso não opor-lhes a resistência. Então, são essas três coisas que a gente está estudando: fraqueza, descuido e o orgulho. Para você que acha que está tendo uma influência negativa, entenda, você abriu essa brecha, ou da fraqueza, ou do descuido, ou do orgulho. Não tem outra coisa, são exclusivamente o que presta força para os nossos espíritos: fraqueza, descuido e orgulho. Então a gente analisou muito bem a fraqueza e o descuido. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o orgulho. Essa palavra orgulho, ela tem no livro dos Espíritos, basicamente umas 30 vezes que ela aparece. Tem dissertações só a respeito dela. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele mostra que a porta que se abre para a espiritualidade inferior é o orgulho. É do orgulho que vai nascer nosso egoísmo. E o egoísmo vai potencializar a ação do orgulho. Se você quiser começar a corrigir seus maus pendores, começa pelo orgulho. Não é interessante isso? Você vê nessa resposta que ele falou ali, no anterior, fraqueza, descuido e orgulho, ele não falou de egoísmo. Às vezes eu vejo as pessoas falando tanto de egoísmo. Mas quando a gente começa a entender que é do orgulho que surge o egoísmo, fica mais fácil. Porque se você for querer lutar contra tudo aquilo que teu egoísmo tem, a lista é infindável. Então você não tem que ficar pecando detalhes e detalhes do que gera egoísmo. Olha o teu orgulho, resume tudo. Está ali que está o mal. Corrige isso e vai ser feliz. Ele não vai ficar perdendo em detalhes da vida. Eu tenho muito isso na minha vida. É uma coisa que eu aprendi, sabe? A gente tem que focar na causa do problema.
corrige a causa, todos os efeitos desaparecem. Qual é a causa? O orgulho. Qual é o principal efeito? O egoísmo. Então por que é que vamos perder no egoísmo, nas variedades de egoísmo? Foca a causa. Como diz na minha terra, mata no ninho, que a coisa desaparece, sabe? Não fica perdendo vertentes, porque você vai ficar rodando de colaterais em colaterais, vai terminar se perdendo. Porque isso é trabalho de neurociência, sabe? Toda vez que você quiser conquistar algum progresso em você não tem que focar em mais de um progresso. Você foca em uma mudança de cada vez. No máximo 2. Mas o ideal é você focar só em uma. Então, se você quiser focar em 10, 15, 20, 30, 100, porque a egoísmo é desse jeito, tem números. Você não vai conseguir corrigir nada na sua vida. Mas se você focar só em uma, o orgulho, você reuniu todas as vertentes do egoísmo que vai potencializar esse mal que existe em nós. O trabalho de neurociência mostra isso. Então foca em uma coisa de cada vez. Você quer melhorar seu padrão espiritual? Você quer melhorar sua qualidade de espírito? Você quer sair dessa encarnação melhor do que quando chegou? Foca nisso. O resto, deixa em escala secundária. Prioriza o orgulho. E por que eu estou falando isso? É porque a gente já estudou muitas vezes o sistema de recompensa aqui. E o sistema de recompensa, que quem deve mandar o nosso pré-frontal, ele é composto daquelas 4 fases que eu sempre falei para vocês. Primeiro, tomada de decisão. Então, o que é a tomada de decisão? Você vai avaliar várias opiniões, várias coisas que estão ao seu alcance, para que você veja a consequência de cada uma delas e você faça a escolha principal baseada nessas consequências. Então, o que eu estou falando para você é que a decisão, as opiniões que tem, Kardec fala que a principal delas é o orgulho. Se você for analisar direitinho, se você corrigir o orgulho, as consequências é quando você chegar no mundo espiritual, você está bem na fita. Então a tomada de decisão é essa, ele já mastigou para você, já te deu de mão beijada, é o orgulho. Então o que é que você vai fazer com isso? Tomada de decisão vai seguir pelo planejamento. E o que é planejamento? É você organizar a sua vida no dia a dia daquilo que você quer trabalhar. Eu já falei, organizar. A pessoa que é organizada, a gente já estudou aqui várias vezes isso, é uma pessoa que ele sabe aquilo que ele está montando, ele sabe priorizar as coisas, então ele sabe focar. Então meu dia vai ser assim, sábado, vou acordar, comer, coisa e tal, preparar, trabalhar. Ele é organizado. E durante isso que vai acontecer na minha vida, eu tenho que saber que além do que eu estou vivendo do ponto de vista humano, eu tenho que trabalhar a qualidade espiritual, porque eu tenho que educar meu orgulho. Então ele vai priorizar nas atividades do dia dele correção do orgulho. E essa prioridade que ele vai ter, ele vai montar um monte de regras para poder chegar nesse intento. E essas regras a gente chama de disciplina exterior. Então ele vai ter essa disciplina exterior de colocar em prática aquilo que ele quer conquistar. Mas para que isso aconteça, ele sabe que tem que ter autodisciplina para se controlar em suas afetividades, suas emoções, em seus impulsos, para que ele consiga colocar em prática a disciplina exterior. A disciplina exterior ela tem que estar de braço dado com a autodisciplina. É assim que você vai conquistar alguma coisa de bom para você. Então, se o problema é o orgulho, é aí que eu tenho que focar. E eu tenho que saber que eu sou orgulhoso. Então, qual é a minha autodisciplina? Ver meu orgulho. Então, olhando meu orgulho, eu vou saber que é aí que eu tenho que fazer diferente. Então, a autodisciplina é olhar para dentro de mim, reconhecer minhas mazelas morais que eu preciso corrigir. Então, é assim que você tem que priorizar, decidir, ter autocontrole. Senão a gente vai ficar falando de orgulho aqui, ficar é isso, e no frigir dos ovos, o que é que isso está servindo para você? Porque se isso não servir de nada para você, não adiantou de nada. Absolutamente nada. Então a gente foque naquilo que é importante na vida das pessoas.
Então, é isso que a gente vai estudar hoje, que vai ser um. E Kardec faz o seguinte, Beto. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? É uma pergunta de quem tem peso para fazer, né? Ele está questionando a doutrina do Espírito em si. Pô, Jesus falou tudo, está aí. O que é que essa doutrina vem falar dele? O que é que está dúvida? O que é que ele vai acrescentar nisso aí? Para que é que isso vai servir para a vida da gente? Entende? E é aí que a gente tem que se analisar. Porque isso vai servir para mim em alguma coisa. Senão, não adianta eu estudar nada disso. E a resposta é uma resposta muito interessante. Jesus empregava a miúdo, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Vai-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultar as suas pobrezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear os sentidos de uma lei toda de amor e de caridade. Então a gente vai ver isso aqui aos poucos. A primeira coisa é isso aqui. Jesus empregava miúdo na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e lugares. Então, por que Jesus falava por alegoria e parábola? Porque as pessoas eram tão medíocres, tão ignorantes, que não conseguiam usar a razão para entender o que Jesus falava. Então, o que é que Jesus falava? Ele contava uma parábola, uma linguagem figurada de um personagem aqui, outro personagem ali, o que esse personagem fazia certo, o que é que ia acontecer com ele, o que é que fazia errado, o que é que ia acontecer com ele. Para que as pessoas entendendo esses personagens, se colocassem no lugar dessas pessoas, facilitando o entendimento daquilo que Jesus queria passar. Então, a parábola dos dois filhos. O Senhor chegou para o seu filho e disse: quero que você vá trabalhar comigo até hoje. O cara disse: eu vou, sim. Chegou para o segundo filho, disse: eu quero que você vá trabalhar comigo hoje. Ele falou: eu não vou, não estou afim, estou de saco cheio. O primeiro filho que disse que ia, não foi. E aquele que disse que não ia, foi. Qual que está certo? É a mesma coisa, vocês colocar o Senhor, o seu Deus, para as leis dele, está entendendo? Um diz que não vai, mas termina fazendo. E esse está bem na fita. Aquele que diz que faz e não faz, é o hipócrita, se dá mal na fita. Então, é assim que Jesus ensinava. Porque se ele fosse falar de uma maneira racional e lógica, não conseguiam. E por que é que eles não conseguiam? Porque o sistema pré-frontal dele estava bloqueado pelos seus desejos e suas ilusões. É só isso. Então, por que é que Jesus queria exigir daquelas pessoas que não tinham condições? Não. Jesus, em sua bondade, levava entendimento com coerência, desde aqueles mais simples até os mais evoluídos. E sempre foi desse jeito, como a gente foi ler aqui hoje. Entende? É assim que ele falava com parábolas e alegorias. Então, não é porque Jesus estava falando para uns e estava escondendo a verdade de outros, como as pessoas achavam que era. Não, não é isso não. E naqueles que tinham entendimento, ele falava da maneira correta. E olha, tem parábolas que nem os apóstolos deles entendiam. A parábola do semeador foi uma delas. Jesus falou a parábola, quando foi depois que o Senhor disse: Senhor, explica para nós essa coisa que a gente não entendeu, foi nada. Aí ele foi lá e explicou, está lá o relato de Jesus explicando. Entende? Então, entenda que é para isso que veio a doutrina dos Espíritos. Porque chegou o momento
de qualquer criatura que está aqui na terra entender o que os Espíritos estão dizendo. É isso que ele está falando. São as vozes do céu, são os representantes de Jesus falando isso para a gente. Aquele que diz, mas eu não entendo, é muito difícil isso. Não. Nada é tão simples que quando eu tenho má vontade se torna impossível. E nada é tão complicado que a boa vontade não possa superar. O que falta para a gente é ter boa vontade. Boa vontade é essa que até os santos anunciaram quando Jesus foi mergulhar aqui na carne. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foi só isso que eles disseram. Quer ter paz? Trabalhe a boa vontade. Supere suas dificuldades. Sai da mediocridade humana. Procura ter um entendimento mais profundo da vida. Porque capacidade você tem. Agora, se você não quer, o problema é seu. Porque é como tem aquela resposta no livro dos Espíritos mesmo. Tem muitos que dizem quero, mas o querer fica nos lábios. Porque muitos satisfeitos ficam com que esse querer não se realize. Então é assim que a gente tem que entender. E olha, é bom a gente acreditar que seja desse jeito. Porque falta pouco tempo para a gente comprovar isso. Logo a gente vai estar do outro lado. E do outro lado não tem como você se esconder de você. Sua consciência vai gritar dentro de você. Porque é ela que vai ser o teu juiz. Todo ato irresponsável nosso chama pela responsabilidade e ela chama pela nossa consciência. É sempre desse jeito. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Responsabilidade é a capacidade que eu tenho de responder por esses atos. Então, entende isso que ele está falando. Jesus falava daquele jeito porque as pessoas não tinham capacidade de entendimento. Então ele falava em linguagem de parábolas e alegorias para que tocasse o coração daquelas pessoas que tinham o seu sistema pré-frontal bloqueado ou não tão desenvolvido. Mas todos escutavam. Agora não é diferente, sabe? Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Ele falou que ia excluir alguém? Não. Isso que eu estou falando para vocês aqui, que a gente está estudando, é um problema que eu tenho dentro da minha casa. Porque quando a gente está fazendo evangelho lá que fala algumas coisas, aí uma fala lá, mas fulano de tal não tinha condição de entender, não tem condição de passar por ele. Não conheceram o Espiritismo. Não tem nada a ver com isso. A capacidade de entendimento do caminho do bem é acessível a todo filho de Deus. Você imagina Deus, essa perfeição universal, criar só um caminho para os filhos dele, que é o caminho do bem. E chegar para aquele que está ali, esse eu vou espiziar. Esse eu não vou mostrar para ele o caminho do bem. Esse eu quero que ele fique sofrendo. Não tem como isso acontecer, gente. Todo mundo tem condição de conhecimento da verdade. Jesus e Deus sempre agiram desse jeito. Jesus é o nosso governador, entende? E é através de Deus e de Jesus que estão chegando essas instruções que vêm de cima para baixo. Quando chegou os 10 mandamentos aqui na terra, as pessoas tinham condição de entender os 10 mandamentos. Qual é a dificuldade que você tem de entender que não deve matar? Mata até hoje. Qual a dificuldade que tem você entender que não deve cobiçar a mulher do próximo? Cobiça até hoje. Qual a dificuldade que você tem que é só um Deus que tem no universo? Até hoje a gente vive lutando com o Deus da carne. Dá mais valor à matéria do que a Deus. Como Jesus falou, Deus é Espírito e Espírito deve ser louvado e amado. Qual a dificuldade que você tem que deve honrar pai e mãe? Até hoje desonra. E aí? Há 3.800, 800 anos atrás a gente sabia disso. Até hoje a gente não faz. Por quê? Porque a gente não quer. A gente quer que seja feito o nosso desejo. E é aí que entra o sistema de recompensa.
onde tem o desejo, a motivação e o prazer. É isso que você vive lutando. Você quer o seu desejo, se motiva para que esse desejo realize, para que você sinta prazer. O resto que se dane. Eu não quero saber de pré-frontal, eu não quero saber de tomada de decisão, eu não quero saber de planejamento, e muito menos de controlar minhas emoções, porque se for controlar eu não vou ter o prazer que eu quero. Então, quando Deus mandou para nós os 10 mandamentos, onde está a justiça dele, mandou para que a gente pensasse nisso. E ele ainda deixou o recado: santifica o dia de sábado. Nesse dia tu não vai fazer porcaria nenhuma do ponto de vista humano. Vai só santificar e ver o que eu falei. Pensa, conversa com os colegas, o dia inteiro, está entendendo? Não fez, não faz, até hoje. Deus pediu para que tu pensasse no que ele tinha mandado nos 10 mandamentos, mas nem ligou para isso. Vem Jesus e resolveu tudo 2 vezes. 10 é muito complicado, ele não consegue pensar em 10, vou dar 2. 2 só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu espírito. E amarás o próximo como a si mesmo. Só 2. Não está com a conta. Se 10 não deu, 2 vai dar. Passou 1800 anos, não deu certo. Aí vem os Espíritos: eu vou dar só uma. Porque se disser que não vai entender essa uma, aí não tem mais o que fazer. Então deu só uma, fora da caridade não há salvação. O duro é que até hoje a pessoa não entende o que é caridade, meu. Porque a caridade não é qualquer amor, é o amor que predispõe a vontade na busca efetiva do bem do próximo. Mas como eu querer o bem do próximo? E o eu? Onde é que fica meu bem? Então fica difícil, sabe? Porque de 10 foi para 2, de 2 foi para 1 e até agora 0. Então a coisa fica complicada nesse ponto. Então quando ele diz isso aqui, faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Acabou. Ah, não tem essa, mas eu li, não entendi. Como que não entendeu? Se é para você ler o carro que você quer ter, você lê e entende tudo, e sabe a marca do carro, as peças todas, entendendo como funciona, quando gasta de gasolina, não sei o que, a cor da pintura, sabe tudo, meu. Mas para ler uma página do livro dos Espíritos, não entendo. Se é para ler, para compreender o celular que é ter, porque aquilo é desejo, eu quero ter o celular. É o 13, é o 15, é o 14, você vai lá, 16, sabe a marca de cada um, bonitinho, não é Samsung, é iPhone, mas para ler uma página, uma pergunta, a resposta no livro dos Espíritos, mas isso é muito complicado para mim, está entendendo? Você entende o conflito que existe entre o desejo que te motiva tanto para que você sinta o prazer e o dever, que é a tua obrigação moral de fazer o que teu espírito precisa? Então eles vieram rasgar esse véu para nós, sabe? Está aí, todo mundo tem condição de entender. Não entende quem não quer. Aí é uma questão de opção. Então se é questão de opção, é questão de tomada de decisão. Você viu as opiniões, você diz: meu desejo é melhor do que o meu propósito, então dane-se o propósito que eu fico com o desejo. Porque quando você está realizando seu propósito, é algo que você quer conquistar, é porque aquilo ali não te deu prazer ainda, você quer conquistar. Você vai ter que trabalhar para conquistar. Você não sabe se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim, você vislumbra. Se você tem esperança, aquilo ali te estimula. Mas ali é um propósito, é algo que você não teve prazer ainda. E aí tem um ditado que diz que é melhor o que eu tenho na mão do que aquilo que está voando. E é assim que você vive, vivendo com aquilo que está na mão, olhando o que está voando. Você sabe que é aquilo que você deve trabalhar para alcançar, mas aquilo vai requerer muito esforço da tua vontade. Entendeu? Então, está aqui a doutrina dos Espíritos, entendeu? É inteligível para todo mundo, a não ser que você tenha retardo intelectual. Aí a coisa é diferente, você é um retardado mesmo. Mas tem gente que se faz de retardado para passar bem. Aí a coisa complica. Porque é isso que ele chama de hipócrita lá embaixo. Essa palavra que Jesus usou tanto. Então, está aqui para que todo mundo entenda. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, além de você entender, eles vão desenvolver.
Então, além do que Jesus falou, que são a verdadeira lei de Deus, eles vão desenvolver isso para a gente. Eles vão esmiuçar coisas, sabe? Vão tornar essa aplicabilidade desses princípios para a nossa vida íntima do dia a dia. É por isso que eu te falo, você tem que estudar para trazer algo para dentro de você. Você tem que costurar esse entendimento com aquilo que você sente, com aquele propósito que você quer alcançar. Porque se você não fizer isso, babau, acabou-se. Coisa entra por aqui e sai por ali. Não adianta. Então entender é uma coisa. Quando você costura, você compreende, você traz o entendimento para dentro de você. Então entender é o ter conhecimento informativo. Compreender é o ter conhecimento reflexivo. Eu parei, pensei, refleti, analisei, sei que aquilo ali é bom e aquilo pode me ajudar e pode me desenvolver coisas boas em mim. Então é isso que eu quero. Eu vou esquecer o meu desejo. Eu vou trabalhar um propósito melhor na minha vida. E duas coisas importantíssimas, que é a base para você trabalhar algo que você precisa conquistar. A primeira é a paciência. E a segunda é a coragem. Sem paciência e sem coragem, não vai conseguir nada. Então, você vai ler, está difícil, tá? Vou ler de novo. Eu preciso compreender melhor. Não estou entendendo. Deixa eu ver essa palavra no dicionário, o que significa direitinho. Como é que ela está no contexto dessa frase? O que é que ela quer dizer? É assim que você vai começar a ter um entendimento profundo de um princípio que vai ser importante para a sua vida. Ah, mas se eu fizer assim, eu não vou desencarnar e não vou ler o livro dos Espíritos. Mas pelo menos até onde você viu encarnado, você aproveitou. Duro é você desistir antes de começar. Dizer que está difícil, fecha o livro e deixa de lado. Aí é covardia, faltou coragem. Coragem é isso, é você não ser covarde, é você ter energia moral diante das dificuldades, é você ir à luta com paciência, porque é assim que a gente começa a vencer. É impossível você adquirir uma conquista espiritual sem paciência e sem coragem. Tem que ter essas duas coisas. Então eles vieram trazer os enunciados de Jesus completamente inteligíveis e ampliar esses princípios. É por isso que você tem a codificação. São 5 mais obras póstumas. É por isso que você tem a revista Espíritas. Uma por mês durante 12 meses. Faz a conta aí. Vê quanto é que tu tem que ler. Tem bastante. E ainda vem um Zé Ruela e ainda chega lá e ainda falsifica o livro das Gênesis. E tem um Zé Ruela maior ainda no Brasil que diz que aquilo ali não tem muita importância. E as pessoas acreditam. Kardec ele foi tão rigoroso nos ensinamentos dele, que tudo que ele fazia era registrado em cartório com a cópia original. A Gênesis foi em 1868. 69 ele desencarnou. Pois de 68 a 69, deu 1 ano de Gênesis. Foram 4 publicações que ele autorizou. As 4 registradas no cartório da França. Depois de 3 anos, 4, 5 anos que ele desencarnou, veio um alegre do francês lá e disse: não, isso aqui eu não gostei não, tem que ser assim, dentro do meu jeito. E foi modificando o livro da Gênesis em coisas importantíssimas, que foi a 5ª edição. E está aí para a desgraça da natureza humana. É essa que é divulgada no Brasil inteiro. É a 5ª edição. Que muitos trabalhadores da doutrina espírita foram atrás, pegaram o registro de Kardec no cartório de França, fizeram a tradução original e publicaram. E está aí. Está de graça na internet. Para que você vá atrás do que é certo. Porque é como eles fazem isso aqui. Isso é muito grave, entende?
É muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Como é que vai ser desenvolvida se uma pessoa foi lá e mutilou a coisa, corrompeu? Como é que os trabalhadores da casa espírita vão ficar sendo coniventes com isso? Não deve ser. Tem livro da Gênesis que é da 5ª edição, rasga, joga fora, não presta, é corrompido, aquilo não é do bem, é como já, aquilo não vem de Deus. O paciente costuma falar isso, doutor, isso não é de Deus. Depois por aí, a 5ª edição da gente não é de Deus, é coisa do capeta, tá entendendo? Então vai lá e tira essa porcaria daí, bota no lixo, compra a 3ª edição. Ele falou, né? Depois de 99 verdades, você está uma mentira. É isso que o Tiago está falando aqui. Isso está no livro da Gênesis. Eu me lembro, Kardec falou isso e o Erasto fala isso no livro da Gênesis, no capítulo 5 do Evangelho da Gênesis. Ele diz que você recuse 10 verdades, mas não aceita uma mentira. Porque em cima daquela mentira que você vai aceitar, vai ser construído um sistema. E desse sistema vai criar várias vertentes que depois vai ficar muito difícil você voltar para a origem. Recuse 10 verdades, porque não tem problema se você recusar uma verdade, porque a verdade nunca vai deixar de ser verdadeira. E cedo ou tarde você vai entender do mesmo jeito. Então a coisa é mais ou menos assim. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que primar por isso, sabe? Para que você torne inteligível para todo mundo, para que todas as leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, se tudo tem que ser explicado e desenvolvido, tem alguma coisa que não deve ser falada dentro de uma casa espírita? Tem algum assunto que o homem criou, que Deus não sabe? Tudo deve ser falado. Porque tudo é educativo. Tudo aquilo que tem seus preconceitos, seus desregramentos, sua negatividade, tem que ser dialogado. E de uma maneira simples e objetiva. Então não tem essa história de dizer, mas falar de sexo dentro da casa espírita? Sim, falar de sexo. Porque uma das coisas que mais precisa de educação na natureza humana é o sexo. Não é à toa que no livro Trilhas da Obsessão, em que o Senhor das Trevas escolheu as 10 todas verdades, a primeira delas é o sexo. Porque todos nós temos falhas gravíssimas nisso. Então, se eu tenho falha, todo mundo tem falha, por que ele não vai estudar? Porque aquilo ali não, fulano não vai entender. Dane-se fulano. Se fulano quer ver de preconceito, o problema é deles. Você tem que aprender a viver da verdade. Você tem que estudar essa verdade. Comece a corrigir você com você mesmo. Ué. Todos nós temos falhas nisso aí. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro, quem não tem? Todos nós temos. O importante é você saber que tem e não se deixar cair nisso, gente. Então, a gente precisa compreender isso. Tudo que Jesus falou para ser explicado e desenvolvido. Porque olha o que ele diz aqui. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Olha que chacoalhada que ele deu no pé da orelha da gente. São poucos os que compreendem. E desses poucos que compreendem, é mínimo ainda aqueles que vivem e exemplificam aquilo. E ele fala a palavra, compreender. Quais são as 4 fases da aprendizagem que eu sempre falo para vocês? Já falei aqui ainda agora. Entender, compreender, concordar e agir, executar. Entender, conhecimento informativo. Estou me informando de algo que eu não sei. Compreender, conhecimento reflexivo. Eu entendi, agora vou compreender ele em mim. Compreender é o trazer para mim. Então, são poucos os que compreendem aquilo que Jesus falou na vida deles. E desses poucos que compreendem, poucos concordam conscientemente em levar isso adiante. Bloqueia a aprendizagem. Então você tem que entender, compreender e concordar para que isso faça parte da sua vida. E compreendendo e concordando, tendo autorização da tua consciência para isso, você agir.
com conhecimento de causa e de efeito. E agindo, você vai aprender. Porque não existe outro modo de você aprender sem que seja pelo agir, sem que seja pela sua vontade. Então entende. Vai ler as 5 obras básicas. Não é só ler para mim, é entender. Entender o que está escrito lá. Quando terminar, ler obras póstumas. Quando terminar de ler, você começa a ler as revistas espíritas, de 1858 até 1869. Pouquinho, dessa grossura, cada mês. Dá para você ler a encarnação inteira. E ainda vai sobrar. Vai sobrar livro para você ler. É aí que você tem que entender isso que ele está falando. São poucos os que compreendem. E menos ainda aqueles que concordam em praticar. Deu para entender das fases da aprendizagem que ele está falando aí? Entender, compreender e concordar? Pois é, essas 4 fases não existiam quando Kardec era professor. Isso aí é a coisa mais moderna que a gente descobriu, sabe? Mas eles já falavam aqui para a gente. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de se ocultarem as suas pobrezas. Então, é missão dos Espíritos abrir os olhos e os ouvidos a todos. É você abrir os olhos, entender, os ouvidos, compreender, a todos, não vai faltar ninguém. E quando ele fala disso, é porque é função do anjo da guarda de cada um fazer isso. Não interessa qual é a religião sua, entende? Os espíritos são os mesmos, a função deles são as mesmas, a missão é a mesma. Então aquele que é evangélico, os espíritos estão trabalhando lá, estão levando a mesma coisa para eles. Os que são católicos estão levando as mesmas coisas. Os de qualquer religião, que seja lá qual for, é a mesma coisa que está sendo levada. Linguagens adequadas à capacidade de entendimento de cada um. Mas a verdade é a mesma. O caminho do bem é o mesmo. Então, qual é o maior do reino dos céus? Não é aquele que pratica o bem? Não é assim que está no livro dos Espíritos? Nossas preces são agradáveis a Deus? As preces são sempre agradáveis a Deus. Melhor do que as preces são as boas ações. É praticar o bem. Então você pode praticar o bem em qualquer religião. Você pode praticar o bem sem religião nenhuma. Entenda que o caminho do bem foi Deus que criou para todos os filhos. Religião são coisas que o homem criou com aquilo que Deus deu para ele. Então, um Zé Ruela entende de um jeito, faz o protestantismo. Outro Zé Ruela entende de outro jeito, faz o catolicismo. Outro Zé Ruela faz de outro jeito, faz o movimento espírita. Tem um monte de Zé Ruela dentro da casa espírita fazendo as coisas de acordo com o movimento deles. Mas é porque a gente fala tanto. A gente não tem que ficar fixado no movimento. A gente tem que fixar na doutrina, para que essa doutrina venha trazer luz para os Zé Ruelas dos movimentos espíritas. Não estou desmerecendo, mas estou botando cada um no seu lugar, porque a missão é deles. Nós é que temos que nos adequar a eles, e não querer que eles venham se adequar a nós, que é o que a maioria faz. O movimento espírita é desse jeito, e acha que por ser espírita já está ganhando alguma coisa. Está ganhando, eu sei o que. Talvez seja um par de algemas para sair da sua ignorância, né? Então, entenda. Mas já, agora eu quero falar da missão. Já mesmo. Então a gente vai ver a semana que vem. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas. E aqui ele define hipócrita, né? Que são aqueles que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Essa palavra Jesus usou muito. Eu já trouxe várias vezes para vocês aqui a definição dessa palavra. Porque a gente tem um pouquinho disso, sabia?
Uns mais, outros menos, mas tem. Então, que a gente veja semana que vem como é que vai ser essa lição dos Espíritos. Muita paz a todos. Passando nossa prece. Ontem, apaixonamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardando na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensível, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a pensão do esposo despótico ou de filho problema o cálice amargo da demissão. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, encontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de modéstia irreversível, tutelando-lhe a custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, exigindo-lhe a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando nos espíritos apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando favos de angústia, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te inferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso compreender que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da ordem da infância. Obrigada, Deus, pela